tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 25:14 diz: o investimento dos talentos. Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5, da mesma forma que recebera 2 talentos e ganhou outros 2. Entretanto, que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar a conta com eles. Então, o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei, ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos, pois quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Amém, irmão? Podeis sentar. A parábola dos talentos, que você conhece bastante, né? Eu imagino que sim. Já deve ter lido aí umas 20 vezes. E um detalhe interessante dessa parábola, essa questão de Jesus repartir, que às vezes algumas pessoas se acham num trabalho inútil, né? Porque estão fazendo algo que aos olhos naturais parece inferior. Mas a Bíblia diz que Deus reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Ou seja, Deus olha para nós e vê que nós temos limites. Os limites que nós possuímos é um limite orgânico, é um limite psicológico, emocional. Nós temos limites, e esses limites nós mesmos não sabemos. Por exemplo, na minha cabeça eu posso projetar aqui agora e dizer assim: eu vou sair daqui e vou correr 1 quilômetro. Aí eu saio dali e começo a correr, daqui a 200 metros eu digo assim: não vai dar para correr 1 quilômetro. O que é isso? Isso é um limite orgânico. Tem pessoas que dizem assim: não, eu corro 10 quilômetros tranquilo. Corro 10 quilômetros e ainda vou fazer outros exercícios. Ele tem um limite, né? Treinado, preparado. Mas quando se trata das coisas espirituais, Deus olha o que nós temos capacidade, não o que Ele pôde nos capacitar. Não, Deus pode fazer coisas transcendentais, coisas sem limites, mas isso não é de imediato.
Deus vem tratando a gente como numa escola. Ele vem instruindo-nos dia após dia, ainda que Ele pudesse fazer de todos nós o produto final que Ele deseja. A Bíblia diz, aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o seu dia, o dia de Cristo Jesus. Significa que a forma de Deus trabalhar nas nossas vidas, ela é dia após dia, ela é gradativa, é um degrau após o outro. Hoje, quando eu olho para trás e vejo a minha fé de 5 anos para trás, eu digo assim, eu brincava de ser crente com a minha fé. Mas daqui a mais 10 anos, eu vou olhar para trás e vou dizer a mesma coisa. Eu brincava de ser crente com a minha fé. Por quê? Porque nós vamos crescendo, nós vamos caminhando, nós vamos atingindo patamares. Então, ainda que Deus tenha um objetivo, Ele começou em nós uma boa obra e Ele a aperfeiçoará. O aperfeiçoar é o fim da obra que Ele tem conosco, mas Ele não chega e faz essa obra de imediato, ainda que Ele tenha poder para isso. Ele vai tratando-nos à medida que nós vamos podendo suportar, porque uma das características principais do tratado de Deus se chama... Você deveria saber disso. Se não souber, você não vai prosseguir. É a mensagem mais pregada, deve ter umas 10. Se chama renúncia. Uma das características do tratado de Deus na nossa vida se chama renúncia. É à medida que Ele vai nos fortalecendo com o entendimento e compreensão, nós vamos conseguindo nos desvencilhar deste mundo, vamos deixando de ser mercenários, vamos deixando de ser o garanhão, né? O cara que trai a mulher, o cara que não cuida da sua família, o cara que só quer saber de si mesmo. Isso tudo é um tratado de Deus. Então, as renúncias que nós vamos fazendo de nós é o que vai nos levando aos patamares que Deus deseja que cheguemos. Sem renúncia não há evangelho. Amém, meu irmão? Decorou ainda não? É bom decorar, irmão. Sem renúncia não há evangelho. Você não consegue ser cristão se não tiver renúncia. E Jesus jogou a coisa alta, né? Ele falou assim, olha, aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está jogando um prumo de renúncia tremendo. Ou seja, nós chegamos à conclusão que o céu não é para qualquer um. Então esse é o tratado de Deus. Quantas pessoas você conhece que perderam ministério, que se afastaram dos caminhos do Senhor por causa de família? Quantos se afastaram por causa de uma esposa? Quantos se afastaram por causa de um filho? Quantos se afastaram por causa de uma mãe? Quantos você conhece? Então é o que eu estou dizendo, existe um tratado de Deus, e Deus olha aquilo que você já é capaz de compreender e realizar e se dispor e renunciar, e Ele coloca talentos na sua vida. Eu tenho uma forma até diferente de entender esses talentos muitas vezes. Ele coloca talentos na sua vida que sabe que você vai conseguir preservá-los e vai renunciar ao que é preciso. Ele sabe que você é capaz de vencer, mas mesmo ele sabendo que você é capaz de vencer, com o seu livre-arbítrio, muitas vezes você não vence, você não acha a melhor decisão. Particularmente, sabe o que eu acho que é o talento que Deus coloca nas nossas vidas? Não em todos os contextos, mas em alguns contextos, o talento que foi dado a cada um é a nossa própria vida. É com a sua vida que você granjeia tudo, a sua vida é o que norteia tudo. O talento é a sua própria vida, é a sua própria história, a sua própria estrutura. Mas isso aí depende do cenário, do contexto para ficar melhor compreendido. Então Deus, diz a Bíblia, né? Deus dá a cada um segundo a sua própria
capacidade, mas tem pessoas que se sentem inferiorizadas. Quando que uma pessoa se sente inferiorizada? Quando ela olha para o que alguém faz na obra de Deus e ela se acha capaz de fazer também. E ela se obstina a querer fazer alguma coisa porque acha que aquilo dá destaque, que aquilo faz sobressaltar o seu nome, a sua face, a sua figura. Não, esses não estão capacitados, mas podem pensar que sim. Só um detalhe que me veio à memória para relatar a você, que diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro deu 1. Será que esse que recebeu 1, ele olhou, aquele ali recebeu 5, poxa, o outro recebeu 2, eu só recebi 1, então isso aqui que eu recebi, não tem muito valor, não vou me preocupar muito com isso. Sabe, irmão, quer ver um talentinho, só um talentozinho de nada, que você precisa se preocupar com ele? Você conhece a Bíblia? Sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que você não está nesta hora rezando uma missa para os mortos? Por que você não está lá batizando os seus filhos e mandando dinheiro para o Vaticano? Ou seja, para a indústria de pedofilia chamada Vaticano. Agora nos Estados Unidos foram centenas de padres. A organização católica nos Estados Unidos teve que reembolsar milhares de pessoas, parece 5.000 pessoas receberam indenização da Igreja Católica por mais de 300 padres pedófilos que violentaram e abusaram de crianças nas suas sacristias. Isso não precisa ir nos Estados Unidos, aqui nessa igreja aqui de cima, nesse templo católico, cansou de haver isso, uma fábrica de homossexualidade, homossexualismo e outras coisas mais. Mas, enfim, por que você não está lá dentro hoje? Porque houve um simples talento que chegou à tua vida. Você descobriu que Jesus é a verdade. Você descobriu que Deus não habita em bonecos feitos por mãos humanas. Você descobriu que a Bíblia é a palavra de Deus, então você foi para a Bíblia e, como diz a Escritura, né, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, os teus olhos se abriram. Irmão, tem um talentinho aí na tua vida que, se tu for fiel nele, tu souber granjear ele na tua própria vida, na tua própria história, Jesus vai dizer assim para você: bom servo fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. E o muito, irmão, não olha para essa terra. Nessa terra aqui tudo pode ser pouco. O muito é a glória que nos espera naquela eternidade. Desgrude os teus olhos desse chão aqui, dessa terra, e olhe para o céu, aonde está a tua morada final, aonde está a tua redenção, aonde está a tua estabilidade. É no céu, é na glória. Mas por que você não está hoje dentro de um terreiro? Por que você não está planejando? Não, hoje à noite é dia do batuque, hoje à noite é dia do gueto, hoje à noite é dia do povo da rua, hoje eu vou lá, porque lá hoje o negócio é forte, a sessão lá é forte. Por que você não está lá? Por que você não está planejando ir para lá? Porque houve um talento que foi ministrado à tua vida. E muita gente não tem valorizado esse talento. Se eu perguntar a alguns aqui: irmão, você que já não ora há um mês, quem aí teria coragem de levantar a mão e dizer assim: não, tem um mês que eu não sei o que é orar, tem um mês que eu não sei o que é dobrar meu joelho, tem um mês que eu não sei o que é abrir a minha Bíblia, porque você não está valorizando esse talentozinho que Jesus trouxe à tua vida. Te digo mais, é desse talento mínimo que ele te colocará em lugares altos, exceto se tu fores negligente no pouco. Tem outro detalhe que eu acho intrigante, que esse homem recebe um talento e ele devolve o seu talento para o Senhor. Perfeito? Errado. Ele recebeu um talento, esse que recebe um, ele recebe, mas ele, quando ele devolve para o seu Senhor, ele devolve o mesmo talento? Não, porque o Senhor disse assim: tu deverias pelo menos ter entregado aos banqueiros, e agora eu receberia o que é meu mais os juros. Ou seja, ele entregou, devolveu ao seu Senhor um talento defasado, inflacionado. O que está na tua vida, meu irmão,
tem que crescer. Tem que crescer. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo. Escuta bem o que o Espírito Santo está dizendo. Tem pessoas aqui dentro que, se dobrarem as suas orações, verão uma glória tremenda. Que talento simples, dobrar o joelho e orar? Pois esse é um caminho para se ver uma glória tremenda. Apenas simples orações. É um talento simples que as pessoas não querem. Uma vez teve um caso dentro de uma igreja, no tempo que ainda existiam igrejas por aí, que eu já não considero mais nada. Igreja para mim é só aqui, com toda arrogância, com toda prepotência. Igreja para mim é só aqui. Porque eu conheço bem o que tem por aí fora, eu tenho 30 anos de evangelho. Uma vez dentro de uma igreja, um pregador de fora chegou, e o camarada chegou para pregar, e quando ele ia pregar, terminou de pregar, no final ele foi entregar profecias, revelações, e tinha lá muita gente, a igreja grande, e na hora que ele disse assim, olha, Deus tem algo, uma recompensa muito grande a entregar uma pessoa dentro desse ministério. Deus tem algo muito grande a entregar uma pessoa dentro desse ministério. E lá estava a família do pastor, o pastor, diácono, presbítero, e Deus me falou que a pessoa desse lugar é uma pessoa muito especial, muito grande. Pastor, quem são as pessoas que você considera aí especial e muito grande? Chama elas aqui na frente. Eu quero ver para quem Deus tem esse talento para entregar. Parece piada, né, irmão? Mas é verdadeiro fato. Aí estava lá diácono, presbítero, o ministro do louvor, o cara do coral, só a elite, só aqueles que tinham destaque na igreja. E o pregador falou assim, não tem mais ninguém? Não é nenhum desses. Esse talento que Deus tem para entregar, essa glória, esse galardão, não é para a vida de nenhum desses. Não tem mais ninguém. Aí de repente o pregador levanta a cabeça e olha lá para a última fila do banco. Aí tem uma cadeira lá que parece que está vazia, mas está apontando para aquela cadeira. Alguém falou, não, é a irmã aqui que está orando, desde que chegou está orando. Está vazia a cadeira não, ela está aqui, de rosto em terra orando. Aí veio uma irmã mal vestida, sem condição, pesada de boca, pesada de língua. O galardão que Deus tem nessa ocasião é para essa mulher. Ficou todo mundo escandalizado, todo mundo desprezou. Isso não é pregador nenhum. Com tanta gente importante, com tanta gente de elite, de terno e gravata, vem uma rampeira de chinelo furado, vem uma mulher mal vestida, nem fala direito. Como que Deus está dando um galardão tão tremendo para essa mulher? Eles esqueceram, sabe de quê? Da viúva pobre. A viúva, quem teve maior galardão naquelas ofertas? Jesus falou, vocês deram do que sobrava, ela deu do sustento dela. Quem teve maior galardão naquelas ofertas, meu irmão? A menor oferta foi a mais galardoada. Não, é dela. Deus está dizendo, essa mulher, a vida dela é 24 horas de oração. Pastor, vou te dizer uma coisa, pastor. Tu está de pé por causa dessa mulher, por isso o galardão é dela. Você quer o talento da oração na tua vida? Pastor, ninguém vai me ver na frente, ninguém vai me ver mostrando a minha sabedoria, a minha eloquência. Quem ora dentro de casa, escondido lá no seu quarto, ninguém vê, ninguém exalta, ninguém diz, poxa, a irmã está clamando, ninguém diz, mas quem tem que ver é aquele que tem poder de galardoar e recompensar, e ele vê tudo. É ele que vê. Jesus ensinou a oração, e tem gente que despreza a oração. Irmãos,
Eu tenho em memória as minhas orações, eu tenho em memória no começo da minha caminhada, eu tenho em memória como eu nos pés do Senhor, aquelas coisas tão específicas que eu clamava, eu tenho em memória. E hoje eu tenho todos esses frutos na minha vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E o estudo bíblico? Você consegue ler um texto e entender? Esse é um talento poderoso que Deus colocou na vida de muita gente, talvez de todos, e a pessoa despreza isso. Eu, quando comecei a ler minha Bíblia, ainda no tempo do sepulcro batista, quando eu comecei a ler a minha Bíblia, porque a palavra de Deus não está trancada, o Espírito de Deus não está aprisionado, quando eu comecei a ler, e eu vi que as letras eram vivas, eu via que o entendimento saltava das páginas e penetrava para dentro de mim, eu falei, não vou perder isso não. Chegava dias que eu não trabalhava, eu começava a ler, por exemplo, num sábado, eu trabalhava no Bradesco, no sábado eu não trabalhava, tomava o meu café de manhã, 8 horas da manhã, eu sentava, abria a minha Bíblia, edição revista e corrigida de Almeida, eu abria a minha Bíblia, 8 da manhã, começava a ler, parava para o almoço, meio-dia, voltava às 2 da tarde e parava às 8 da noite, porque eu vi que o livro falava comigo. Você está pensando que eu caí de paraquedas aqui, meu irmão? Jesus começou uma boa obra, me deu força, me deu graça, eu renunciei e Ele foi ajustando essa obra até o dia de hoje. Ele ainda não terminou o que tem a fazer comigo, mas até aqui é Ebenezer. Me ajudou o Senhor. E quando eu vi que esse livro tinha palavras vivas e eficazes, que penetravam a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e era apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações, quando eu vi isso, eu me apaixonei. Eu li a minha Bíblia de 8 da manhã, com intervalo de 2 horas para o almoço, e parava 8 da noite. E alguém dizia, mas tu agora só faz isso? Que mais pode fazer alguém quando se depara com essa realidade? Que prazer mais alguém pode ter depois que conhece a Bíblia e vê que não é apenas um livro? Isso aqui não é apenas um livro, isto é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Isso se traduz na minha vida de tal maneira que muitas vezes alguém diz, não, Jesus, ninguém viu Jesus ressuscitar. Como é que é? Ninguém viu Jesus ressuscitar? Eu vi. A minha fé é tanta que eu consigo me ver na porta do túmulo, eu consigo ver 4 quaternos de soldados, eu consigo ver o anjo descendo como um trovão, sentando em cima da pedra, removendo ela, os soldados saem fugindo e a luz brilha e Jesus Cristo vem ressurreto. Eu consigo ver, a minha fé nisso aqui me faz ver isso. Então existe um testemunho assim, vivo e eficaz, de que Jesus Cristo ressuscitou, sou eu. E você, o que você tem feito com o talento que Deus colocou na sua vida? O talento de ter esse livro nas mãos. Você acha que esse livro é fácil tê-lo nas mãos? A União Soviética baniu esse livro de toda a sociedade. Quem tivesse um livro de capa preta dentro da sua casa, porque naquela época era só capa preta, quem tivesse o livro de capa preta, meu irmão, era assassinado em praça pública, a sua casa era incendiada. Eles pegavam as crianças no colégio e diziam assim, olha, se você vê um livro preto, a sua mãe com um livro preto, escondido em algum canto, você vem e conta pra gente. E nós vamos te dar isso, vamos te dar aquilo, aquilo outro. As crianças inocentes chegavam lá e diziam, tia, eu vi a minha mãe com um livrinho de capa preta, que ela guardava dentro do sofá. A polícia ia lá, prendia, quando a criança chegava para dizer alguma coisa, dizia, agora tu nunca mais vai ver tua mãe. Usavam até criança, baniram. Por que será que o diabo tem tanto medo desse livro? Porque o diabo sabe que ele é um talento poderoso e você não sabe. O diabo sabe que esse livro é um talento tão poderoso que ele tentou usar o próprio livro para persuadir o próprio Cristo. Está escrito, lança-te aqui da baixo. Está escrito, dar ordem aos teus anjos. Está escrito, está escrito. Você tem que ter mais sabedoria nesse livro do que o diabo,
para que quando o diabo vier com palavras persuasivas, fundamentadas neste livro, possas tu dizer, também está escrito, como fez Jesus, meu irmão. Não despreza o talento não, meu irmão. Não despreza o talento não. Não despreza não. Não despreza o pregador que está na tua frente não, porque não existe outro igual a mim não, tá? Não despreza não. Porque Deus já falou, a pessoa que pisar nesse ministério uma vez e me ouvir pregar, ela já tem que tomar uma postura, ela já tem que tomar uma decisão, porque aqui ela ouve a verdade. Quanto tempo tem de culto? 1h30. Pode ficar tranquilo, ninguém vai pedir dinheiro de ninguém, porque você aqui não entrou para dar, você aqui entrou para receber. As pessoas por aí no bairro dizem assim, a tua igreja lá não pede dinheiro não, né? Eu digo assim, não, eu não sou mercenário, o dinheiro é como diz a Bíblia, eu não peço. O culto não é para se parar no culto para falar de dinheiro. O culto é para se transmitir a verdade, a palavra, a vida que tu precisas ter e a morte que tu precisas buscar. O ministério aqui é isso, ó, ensinando a morrer por Cristo, porque morrendo por Cristo é que se alcança a verdadeira vida que está proposta para o ser humano. O que disse Jesus? Quem quiser achar a sua vida, vai perder. Mas quem perder por amor a mim, vai achar. Agora, o homem de um talento, ele não granjeou. Nem juros. Juros é uma coisa mínima. Vamos considerar hoje. O juro de uma caderneta de poupança, ele é 0,5%. Ou seja, se o camarada tem 100 mil reais, 100 mil reais numa caderneta de poupança, por mês ele vai ter 500 reais de rendimento. Enquanto que o banqueiro lucra aí 10% nas costas o sistema lucra 10%. O cara que tem um dinheiro na caderneta de poupança, 100 mil, ele lucra 0,5%. Não é nem 1%. É 0,5%, e nós temos uma infração registrada de 7% ao mês. Você sabia? Não, você não sabia. Ninguém sabia. Eles não divulgam isso. Nós temos uma infração de 7% ao mês, e a caderneta de poupança dá 0,5% ao mês. Sabe por que eles não divulgam isso? Senão todo mundo começa a aumentar os seus produtos e o país começa a ser inflacionado novamente. Então, veja, Jesus falou, você podia pelo menos ter dado meu dinheiro aos banqueiros, pelo menos eu ia receber um jurozinho, não ia ficar tão no nada, tão perdido. Mas quando as pessoas não entendem o valor, aquele recebeu 5, trabalhou, mais 5, o outro recebeu 2, trabalhou, mais 2, mas às vezes a pessoa não valoriza aquilo que recebe, ainda mais quando se olha para a vida de outros. Não, poxa, se eu fosse um profeta que nem aquele, ei, tu foste chamado como servo, e eu vou te dizer uma coisa, ser servo é maior do que ser profeta. Eu te digo isso. Eu vou te dizer uma coisa, ser servo é maior do que ser pastor, porque tem muito pastor que não é servo. Tem uma coisa aqui interessante, quer ver? Quanto ao servo inútil, no verso 30, lançai-o para fora às trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Jesus considerou aquele homem um servo inútil, não tem utilidade nenhuma. Foi isso que Jesus fez com ele, o considerou inútil. Ou seja, ele achou que poderia preservar aquilo que o seu Senhor lhe havia dado e chegou todo confiante. Senhor, está aqui, ó, o que tu me deste, todo confiante. O Senhor falou, não, isso é um servo inútil. O que Jesus te deu, ele não quer aquilo mesmo de volta, porque ele sabe que aquilo que ele te deu é vivo, cresce, se multiplica, se eu e você não negligenciarmos. Ele sabe que tem o que ele te deu, o que ele deu a mim, a você, tem poder para isso. Quando eu cheguei aqui para fundar a Geração Jesus Cristo, cheguei eu sozinho, só eu, Por esse lugar já passaram milhares, só que é seleção.
Se não fosse seleção, se fosse para chegar e ficar, não teríamos lugar onde botar tanta gente. Inclusive, no começo eu preparei, tem uma passagem ali que é para botar um telão lá em cima. Mas Jesus falou, não se preocupa com isso não, porque aqui é um centro de seleção. Ele chama, faz a seleção, manda embora, fica com alguns e vai, é seleção o tempo todo. Aqui funciona assim, centro de seleção. Você tem que mostrar o seu valor todos os dias. Aqui não tem uma competição numa dispensação durante um tempo. Eu venci, agora eu vou relaxar. Não, você venceu hoje, se prepara porque amanhã vem nova prova para a tua vida. É assim que funciona o evangelho da geração Jesus Cristo. Por isso que isso aqui não é moleza. Por isso que eu já recolhi cadeiras. A gente descia a cadeira, era 130. Olha quantos tem agora aí. E eu não conto as crianças, só conto os adultos. Então, meu irmão, aqui, o servo inútil, lançai fora as trevas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então você precisa entender que a sua vida não pode ficar estabilizada. Eu estou bem, eu estou estabilizado, eu sou uma coluna, estou firme. Não, pode tratar de crescer essa coluna, pode tratar de se expandir. Amplie as tendas da sua visão espiritual, amplie as tendas da sua oração, amplie as tendas do seu estudo bíblico. Esse negócio de dizer, não, eu sou crente, eu carrego a Bíblia dentro do meu carro, isso aí é para louco. O crente de verdade, ele nem carrega a Bíblia dentro do carro. O crente de verdade, ele é uma Bíblia ambulante. Qualquer um que passa na frente dele, ele metralha, ele espeta com a espada da verdade. Esse é o crente de verdade. O crente de verdade, meu irmão, não engole palavra, não faz amigos. O crente de verdade solta o verbo, igual Jesus. Jesus incomodou uma nação, meu irmão. Jesus revolucionou uma nação, nunca pegou num punhal, nunca pegou numa lança, num arco e flecha, revolucionou uma nação. E disseram, esse nazareno aí, esse líder de prostitutas e vagabundos, alguém diz assim, não, mas o discípulo dele cresce dia após dia, então vamos matar ele. E você, tem feito discípulo? Jesus pode olhar a tua vida e dizer assim, não, tá, beleza, continua na tua força, continua na tua caminhada. A um deu 5 talentos, no verso 17, da mesma forma que recebera 2 talentos ganhou, no verso 19. Após um longo tempo retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar conta com eles. Após um longo tempo, ou seja, significa que muita gente vai dizer assim, não, Jesus não vem agora não. A visão está alongada, Jesus virá no tempo certo, dia e hora, minuto exato, está planejado isso, mas muita gente vai olhar e vai ver a coisa assim muito distante. Por isso que hoje quando nós falamos assim, Jesus vem em 2070, e já nem é 2070, porque Jesus nos revelou a abreviação dos tempos, os tempos foram abreviados, e outra coisa que Jesus nos revelou, que há um serviço a ser executado, até que ele consume os séculos, e nós temos feito o seu serviço apressadamente, por isso os tempos estão sendo abreviados, sim. Quando Deus cumprir tudo que tem para cumprir no mundo, ele encerra a sua dispensação, e Jesus Cristo pisa no Monte das Oliveiras, e hoje o projeto é para 2057, ele pisar no Monte das Oliveiras. Quando nós falamos assim, Jesus vem aí, antes de 2060 Jesus vem. Não, por quê? A visão das pessoas é que Jesus vem há um longo tempo, e esse longo tempo nunca acaba. Já estamos há mais de 2000 anos da história do Evangelho sobre a terra, e as pessoas continuam achando como se Jesus nunca fosse vir, é como se a igreja fosse ficar eternamente sobre a terra, mas a igreja foi dado 2000 anos para estar sobre a terra e depois será retirada. O próprio mundo vai deixar de existir, como disse Jesus, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras que compõem o seu reino, essas são eternas. Então, irmão, ele diz, 23, o Senhor lhe diz, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar, entre e participa da alegria do teu Senhor. Foste fiel no
pouco o que aquele que recebeu um talento não fez. O que tem na tua vida hoje de Deus, irmão? O que você sabe de Deus? Você sabe que tem um Deus que responde às suas orações? Você sabe que tem um Deus que é fiel à verdade, se você a falar? Você sabe que tem um conhecimento na tua vida? Você tem sido fiel a essas coisas que têm chegado até você? Você sabe que a Bíblia diz para você não se deter no caminho dos pecadores? Não se assentar na roda dos escarnecedores? Você tem sido fiel nas coisas mínimas? Ou você participa de tudo? Você é aquele cristão que, não, nada a ver, cada um na sua, e você participando das blasfêmias. Foi mesmo para isso que Jesus te chamou, para participar das blasfêmias, para participar das palavras de duplo sentido, das coisas que denigrem a verdade, a integridade, a justiça e denigrem o próprio Deus. Foi para isso mesmo? Ser cristão é ser um ser radical. Jesus Cristo foi tão radical que a sociedade não o comportou, não o suportou e decidiram matá-lo. Quem gritou? Quem gritou lá no meio da multidão? Foram só os sacerdotes que disseram: crucifica, crucifica, crucifica? A Bíblia diz que todo o povo gritou: crucifica, crucifica e crucifica. Não foi só os sacerdotes, não, foi o povo. Jeremias foi posto contra quem? Príncipes, reis, sacerdotes e todo o povo estava contra Jeremias, por isso que todos foram levados cativos, foram arrebentados. Quando Deus levanta uma coluna de verdade, meu irmão, significa que tudo à sua volta é mentira. Tudo à sua volta é mentira. Seja essa coluna de verdade fiel, e Deus vai te erguer. Agora, Deus levanta o cara como verdade, às vezes dentro da própria casa dele, mas ele se apaixona mais pela mulher do que pela verdade. Esse ministério não preza por casamento, preza pela verdade. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não, diz a Escritura. É assim que funciona aqui. Por isso eu digo, sou o único pregador do Evangelho no mundo inteiro, cuspo no título de todos os outros, eles são falsos, eles querem famíliazinha unida, num pseudo-evangelho fracassado e derrotado, porque o que interessa para essa raça de mercenário canalha que tem aí fora, é o teu dinheiro na caixa de oferta. Mas para mim o teu dinheiro não interessa, o que interessa é o teu testemunho de luz, nesse mundo que jaz no maligno. É isso que interessa para a geração de Jesus Cristo. Jesus Cristo não me chamou para juntar dinheiro, me chamou para juntar galardão. E é o mesmo chamado para a tua vida, irmão. É a mesma história, a minha e a tua. Uma continua com a outra, uma aprende com a outra. Mas faltar com a verdade, irmão, é assinar uma sentença de morte. Não pelo mundo. O mundo adora quem falta com a verdade. Mas quem falta com a verdade significa que conheceu a verdade. Quem conhece a verdade e abre mão dela, se torna inimigo do próprio Deus. Você tem um talento na tua vida? Você hoje olha para a tua vida, você vê alguma coisa de Deus nela? Esse é um teu talento. Qualquer coisa que você olha para a sua vida e vê alguma coisa de Deus, é um talento que você tem. Trata de cuidar disso, um entendimento, a capacidade em orar, seja lá o que for. A Bíblia é um complexo muito grande. O que for que você encontrar na Escritura, na sua vida, o reflexo da Escritura que tiver na sua vida, é um talento posto por Deus. Trabalha nisso e multiplica isso. Seja fiel no pouco, que o Senhor breve se manifestará para te colocar sobre o muito. Mas os servos negligentes e infiéis, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. A paz para a igreja, pastor. Pastor, eu tive uma visão muito gloriosa. Eu vi o Senhor, tá? O Senhor estava no fundo do mar, tá? E o Senhor, nesse fundo desse mar,
o Senhor colocava páginas da Bíblia dentro de ostras, tá? E aí, os irmãos da igreja, tá? Não eram todos, eram poucos. Eles mergulhavam com uma ânsia muito grande, como se fosse uma brincadeira, sabe? Procurando aquelas páginas da Bíblia, e eles iam e pegavam aquelas páginas daquela Bíblia, tá? Esses irmãos. E aí, logo a seguir, na mesma visão, era colocada uma mesa muito grande aqui na igreja, e esses irmãos, juntamente com o senhor e com o Rômulo, tá? Eles vinham e sentavam nessas cadeiras, e vinha um garçom mesmo, com roupa de garçom, entendeu? E ele, o que ele servia? Ele servia naquele candelabro, naquela menorá, né? Tinha as velas, eram acesas essas velas, e tinha essas páginas da Bíblia que os irmãos pegaram, entendeu? E era servido um cálice de vinho, e o senhor estava numa ponta da mesa, e o Rômulo estava na ponta da outra mesa, tá? E como se fosse, tipo, aquilo ali, como se fosse comer aquela palavra ali, e a bebida seria aquele vinho, tá? Até aqui, pastor. Alexandre? Aleluia. Louvado seja Deus. Verdadeiramente a minha alma estremece diante do nosso Deus, do Deus da geração Jesus Cristo. Mestre, a visão que o Espírito de Deus me deu nesta manhã, eu vi 3 anjos. E esses 3 anjos ficou posicionado aqui. Um desses anjos tinha um plumo na mão. E ele ia medindo cada um dos irmãos. O outro anjo, ele pegava algo e colocava nos irmãos. E o outro anjo retirava o outro anjo tinha colocado, mas ele retirava, o outro anjo retirava. Eu fiquei observando aquilo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E o Espírito de Deus disse assim: aqueles que estão sendo retirados são aquilo que eu entreguei a vocês, e vocês não deram valor, então está sendo retirado de vocês. E o Espírito de Deus, na mesma visão, me fez contemplar algo dentro dos irmãos, algo lá no fundo da alma. Eu vi uma mancha preta, e o Espírito de Deus falava assim: somente você pode tirar essa mancha preta para a igreja. Amém. Marcos, André, volta aí. Amém. Paz, irmãos. Mestre, no começo dos louvores, eu vi descer do céu um colar, e esse colar era colocado no Senhor no pescoço, mas esse colar era de espadas. Ele era de espadas, tinham várias espadas. Eu tive uma visão, igreja, onde eu vi várias flechas vindo de fora para dentro. E essas flechas, mestre, ela batia na cabeça de alguns, mas batia no capacete e caía. Batia no peito de uns, porém batia na armadura e caía. Então eu vi uma flecha maior. E essa flecha maior, irmã Daniela e irmã Rafael, eu via, Dani, essa flecha entrar pela sua cabeça do lado esquerdo, atingir a cabeça do Rafael, e eu via vocês andando um do lado do outro com essa flecha na cabeça, ligada um ao outro. E ali essa visão cessava. Até aqui, mestre. Amém. Davis? Não? Cláudio?
Assim que começou o culto, eu tive uma visão. Eu vi se formar no céu como se fosse um grande círculo, só que ele era aberto na entrada dele. E por cima desse círculo, como se fosse um anel de ouro aberto, muito grande, tinha uma cúpula, como se de vidro ou cristal espelhado. E eu vi alguns da congregação saírem e adentrarem dentro dessa cúpula, como se fossem retirados sem auxílio de mãos, como se fossem arrebatados para dentro dessa cúpula que era aberta na frente. E o meu entendimento é esse. Uma seleção terrível. Uma seleção terrível. Amém. Irmão Helenilson, eu tenho uma palavra de Deus para você, irmão. Assim me manda te dizer o Senhor. Tu estás entrando num caminho onde não terá volta. Muito, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, já era para eu estar realizando na tua vida, mas tu tomas escolhas por ti mesmo. Tu tomas caminhos da tua própria consciência. Brevemente, não conseguirás mais alcançar os meus passos, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Irmão Victor Carvalho, eu tive uma visão. No momento da pregação, eu senti as palavras da pregação entrarem dentro de você. Eu não via nada, mas eu sentia que essas palavras penetravam dentro de você, penetravam dentro do teu ser. Essa pregação mexeu com você. E assim te diz o Senhor: faze tu o que ouviste, faze tu o que disseste que iria fazer para mim, e tão somente verás se eu sou Deus na tua vida ou se eu não sou. Durante a pregação eu vi algumas pessoas sumirem das cadeiras, sumiam, desapareciam das cadeiras. Elas estavam ali, mas como se fosse algo, não sumiam, como se fosse uma explosão assim, elas explodiam e sumiam, desapareciam da cadeira. Amém. Amém. Algum dos profetas, algo mais? Não? Então, irmão, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Todo-Poderoso. Bendito Deus, eterno Pai, te glorificamos, Senhor, por tuas grandes obras, pelos teus grandes feitos, meu Senhor e Rei. Aqui, tu podes falar o que tu quiseres, como tu quiseres, Deus, pois nós nos curvaremos à tua palavra e à tua voz, Deus. Pois é para isso que nós nos reunimos aqui, Deus, para te ouvir. Fala, Senhor. E tu sabes que aqueles que te amam, os teus verdadeiros, abandonarão tudo. Abandonarão tudo. Abandonarão tudo para estar aos teus pés, porque os verdadeiros te conhecem, Senhor. Muitos querem te ouvir, Senhor, mas tu sabes que alguns não têm coragem de obedecer.
Mas os verdadeiros, Deus, te obedecerão. Porque está escrito que o Senhor veio procurar os verdadeiros. E uma profecia já disse: os verdadeiros dos verdadeiros. Por isso, Senhor, os que te amam te seguirão, mesmo carregando as suas dores e regando o seu chão com as próprias lágrimas. Tu conheces quem te ama, Deus. Tu sabes que verdadeiramente quem por ti dará a vida e dirá aleluia. Tu conheces todas as coisas, Deus. Glorifica o teu nome. Que os dias sejam antecipados e os tempos abreviados, Deus. Porque estamos, ó Deus, com a alma como uma parturiente que anseia por dar à luz. Nós somos, ó Deus, aquela mulher de Apocalipse que anseia pela hora de partir para o Senhor. Glorifica o teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Algum dos profetas pode vir à frente. Daniel e Rafael, Deus disse assim: a persuasão de alguns tem tentado vos alcançar, mas ainda há tempo, diz o Senhor, ainda há tempo para vós neste lugar. Amém. Alguém mais? Vamos aguardar, irmão. Rômulo está gravando um áudio. Vamos aguardar. Que Deus fale o que Ele deseja falar. Porque está escrito que ninguém chegará inocente diante de Deus. A minha voz, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, ecoa apenas em um lugar, como eu já bem falei. Porém, digo eu, poucos, tão poucos, diz o Senhor, sentem a minha glória. Porque, povo meu, lhes faltam nas mãos renúncia? Porque, povo meu, lhes falta a minha presença? A geração incrédula, como quis vos ajuntar debaixo das minhas asas, como vos quis eu ser o vosso Pai, como quis eu buscar aqueles que estão longe e desprezaram a minha voz, desprezaram a minha palavra, desprezaram o meu prazer, diz o Senhor. Mas eu, o Senhor, ecoo dentro da vida de alguns e sou demonstrado pela vida de alguns. Por isso, digo eu, o Senhor, as minhas promessas estão vivas nas vidas dos meus diamantes. Justos, levantem-se, pois eu tenho uma grande obra a realizar neste ano que se inicia. Alguém mais? Tem uma palavra para o irmão de fora, acho que é Borba, o nome dele.
E assim diz o Senhor, Borba: por que sente faltas? Acaso não sou eu suficientemente para ti? Diz o Senhor. Busque-me, clame-me, e eu retirarei de dentro de ti essa vontade, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Você, irmão, que está do lado do irmão Cid, qual o seu nome, irmão? Paulo. Irmão, tem um anjo na sua frente, e esse anjo, ele faz a sua barba e deixa você sem ela. E eu vi começar a crescer cabelos novos no seu rosto, irmão. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Quando começou a tocar esse último playback, e a Dayana e o Altair se posicionou aqui atrás, chegou um grande anjo, e ele abria as asas e reverenciava. Só isso. Afonso, eu via você, eu via teu corpo, e teu corpo estava cortado, com pequenos cortes, mas era o seu corpo inteiro. E sangrava muito. E assim diz o Senhor: ainda não sentiu todas as dores que são necessárias para este lugar. Assim diz o Senhor teu Deus. No momento em que o Altair e a irmã Dayana começou a cantar esse último louvor, eu vi uma manifestação de Deus nesse lugar. Era raios que cortaram aqui, exatamente aqui, e raios de Deus entravam do outro lado da mesma forma, sendo que era raios de fogo no momento desse louvor. O sol, ele se levantou de uma forma muito intensa e brilhante e cobria todo o púlpito, cobria, iluminando toda a congregação. Logo no começo, pastor, antes do Senhor começar os louvores, quando estava o som dos instrumentos e o Senhor entrou tocando, o violão do Senhor era todo de ouro, as cordas do violão era todo de ouro, tudo de ouro, o violão, um violão muito bonito, estava na mão do Senhor, nesse momento, até aqui. Eu tenho mais uma mensagem de Deus. Os profetas de Deus, Deus manda dizer assim, no momento que estava ministrando esse louvor, parece que tem uma parte que fala do profeta, e Deus falou assim, eu vou usar os meus profetas de forma muito maior. Deus mandou dizer, eu vou usar os meus profetas de forma muito maior, muito maior. Deus manda dizer isso para você, irmã Cláudia. Altair manda dizer ao Senhor, eu vou usar os meus profetas de forma muito maior, muito maior, muito maior, diz o Senhor. Irmão Davidson, manda dizer o Senhor, eu usarei os meus profetas de forma maior, muito maior. Ouve isso, congregação, a unção que será derramada
Ele é muito maior, muito maior. Por isso eu trouxe os meus diamantes, muito maior. A minha luz é intensa e ela passa neste lugar, muito maior, muito maior, muito maior, diz o Senhor. Diz assim o Senhor: eu desci neste lugar desde o princípio, por causa do teu coração, meu servo. Tu és o meu ungido. Eu procuro os corações humildes. Eu venho de perto nesta manhã. Eu piso nesta casa. Eu piso neste chão. Eu procuro o coração dos humildes. Eu reviro a terra em busca dos meus adoradores. Quem pode me adorar? Quem pode me adorar? Ó congregação, quem pode reconhecer o meu nome? Eu sou o Deus da geração Jesus Cristo. Assim diz o Senhor. Rasgarei o mar, diz o Senhor. Eu rasgarei o mar, diz o Senhor. Conhecerão o meu nome nos astros. Eles cantarão a meu respeito. Ó geração, eu busco os meus adoradores. Anuncia o meu nome, diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. Alguém? A paz, igreja. A palavra zelo, ela circula toda a congregação. A palavra zelo circula toda a congregação. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo: nenhum de vós sabe o peso que és o meu ministério. Nenhum de vós sofreu para o meu ministério estar de pé como meu servo. Profetas, nenhum consegue atentar contra vocês, atentam contra mim, pois foi eu que dei o ministério a vocês. Vocês que se consideram, vocês que são os meus justos, vocês que são os meus filhos, ninguém atenta contra vocês, atentam contra mim. Vocês nunca saberão o máximo que vocês podem dar para mim. Eu, o Deus da geração Jesus Cristo, quero ver o sangue do joelho de cada um no chão. Eu quero ver o zelo que vocês têm pelo meu púlpito. Porventura, eu não honrarei os que me honram. Eu sou a fortaleza de cada um. Cadê o zelo de vocês? Cadê o zelo de vocês? Não me honrem somente pela boca, honrem por atitudes. Clamem a mim, clamem a mim. Eu quero ver o zelo de vocês. Muitos aqui dizem que me honram. Muitos aqui dizem que me amam. O que vocês têm feito da vida de vocês? Dado ouvido ao que falam por aí? Clamem a mim! Clamem a mim! Até aqui. Som. Daniel, Deus disse assim: sempre emprestou os teus ouvidos para as más línguas neste lugar, ainda é tempo. Rafael, Deus disse assim: não teve o caráter necessário para este lugar, ainda é tempo. Helenilson, Deus manda simplesmente fazer isso.
Deus manda te dizer: renúncia. É necessário renúncia. E tu sabes o que eu estou dizendo. Renúncia. E Deus manda eu fazer isso. Apartai, pois eu conto contigo. Apartai, assim diz o Senhor teu Deus. Assim diz Jesus Cristo, o Deus da geração Jesus Cristo. Brevemente estarei convosco, e como me acalenta estar convosco, como eu quero realizar uma grande festa com vocês, meus verdadeiros. Eu sou vosso irmão em Cristo. Brevemente prepararei um grande banquete para a vossa chegada, guerreiros meus. Eu, o Senhor Jesus Cristo, prometo que vou retirar-vos dessa terra para vir de onde eu estou, porque grande é a alegria de estar com vocês, meus amados, meus eleitos, minha geração. Eronilde, há um tempo atrás, uns minutos atrás, Deus me fez olhar para ti e você se alegrava muito. E assim diz o Deus desse lugar, que não é o teu Deus. Tu não senta aqui porque és abençoada por mim. Tu senta aqui para todos ver o juízo sobre a tua vida. E diga que não é verdade, pois tu és covarde. Alô? Alguém mais? Deus poderoso, Senhor dos altos céus, leva-nos na tua graça, Deus. Leva-nos, Senhor, na tua paz, mas com espírito de guerra. Leva-nos com a tua vida, Senhor, mas desejando morrer pela verdade. Porque está escrito: a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. E o nosso Senhor morreu pela verdade e com a verdade. E é o que queremos, Deus. É o que queremos. Só não nos dê uma morte, Senhor, que faça negar o teu nome. O resto nos dê qualquer coisa, Senhor. Qualquer morte, desde que ela não seja forte o suficiente para cerrar os nossos lábios e não confessarmos o teu nome. Porque assim disse o apóstolo Pedro: crucifica-me de cabeça para baixo, pois não sou digno de morrer como meu Senhor. Assim, Senhor, toma-nos, pois sem ti nós nada podemos fazer, Senhor. Encaminha-nos, pois sem a tua luz os nossos passos são trevas, Deus. Irmão, seu nome é Paulo de quê? Paulo Roberto de quê? É Paulo Roberto dos Santos. Deus mandou te dar uma palavra, irmão. Se tu quiseres mudar de vida, saberás quem és o Deus da geração Jesus Cristo. Se quiseres mudar de vida, saberás quem és o Deus deste lugar. Amém.
Bem, irmãos, despede-nos, Senhor, pois nós lutamos, pelejamos para continuarmos até o fim a ser os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.